Olá, amigos do canal Correndo ao Redor do Mundo. Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós temos a grande alegria de receber aqui em nosso lar nosso amigo Rui Alberto Jaques, amigo, grande corredor da cidade, e nos deu a oportunidade de estar aqui para contar também a sua história, que eu diria é uma história quase inacreditável, né? Ele contando, a gente só acredita porque ele pode provar que é verdade. E nós vamos ouvir então a história de como que o Rui tem ascendido aí no mundo dos corredores, né? E faz parte dessa nossa seleta galera, né? Muito bem-vindo ao nosso canal, seu Rui. Muito obrigado, Newton. Bom dia a todos. É um prazer estar conversando nesse canal tão importante para o mundo dos corredores de rua. É uma satisfação estar aqui para contar um pouco da minha história. Já se passaram tantos corredores, tantos profissionais importantes nesse mundo esportivo. É uma honra estar aqui conversando com um amigo. O que é isso? Muito obrigado aí também pela presença. Seu Rui, conta para nós aí quem é, até para nossos amigos conhecerem melhor, né? Quem é o Rui na família, quem é o Rui profissional e quem é o Rui na corrida? Meu nome é Rui Alberto, tenho 60 anos, sou casado, sou natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, gaúcho de coração, paranaense por opção, moro aqui em Marechal desde 2005, trabalho no Almayer Supermercado como supervisor, sou um cara apaixonado pela vida, pela família, pelos amigos, gosto muito de música, sou um cara caseiro, gosto muito de ficar em casa e tenho uma paixão e um vício que é a corrida de rua, né? Sempre gostei de esportes coletivos como futebol, como basquete, mas depois que eu conheci a corrida de rua, como a gente brinca, né? Fez o primeiro quilômetro sem parar e depois fez os 5 sem caminhar. É um mundo Aí não sem para volta, mais, não né? para mais. Esse aí não tem retorno. É uma coisa que me traz muita satisfação, saúde, para mim é uma terapia. Com certeza, eu acho que para muita gente inclusive para mim, eu costumo brincar que durante um treino de meia maratona, principalmente, né? Dá para fazer durante um treino umas 3 reuniões com a gente mesmo, né? Verdade, é verdade. A gente, que nem eu brinco, às vezes tem momentos difíceis que a gente passa no trabalho, ou passa no cotidiano, no dia a Sim, dia. verdade. Nada como melhor pegar um tênis, bota um calção e vai correr, vai relaxar e vai voltar vendo a coisa de outra maneira. O senhor ia dizendo há pouco, né, que a corrida é o esporte mais barato que tem, né? Verdade. Eu descobri também durante os treinos, né, que a corrida é um esporte fácil de praticar. Você não precisa de um grupo. Verdade. Você pode treinar qualquer hora, né, qualquer dia da semana. Então facilita bastante, então, né, essa vida. É um esporte individual, né? Basta você calçar um tênis, colocar uma roupa adequada e vai pro treino, né? praticar de acordo com a sua realidade do momento que está começando a corrida e vai em Seu Rui, frente. diz aí para nós como é que começou essa paixão aí pela corrida. Isso já vem de pequenininho ou Não, não? começou em 2019. Eu fazia fisioterapia numa clínica e era em outubro, então não se falava em outra coisa a não ser na corrida da reforma. O pessoal dizia, se não me engano, na época acho que a distância era 4, 8 e 15, 2019. Aí o pessoal comentava, algumas eu vou fazer 4 lá na clínica, vou fazer outra. Conversava com amigos, eles diziam também, vamos correr a corrida da reforma. Aí eu pensei, vou tentar os 4 quilômetros. Aí pensei, eu pensei comigo mesmo, quem é que tem coragem de correr 15 quilômetros? Quem é esses loucos que fazem correr uma distância dessa? Que absurdo, né? Você começa a imaginar 15 quilômetros daqui até lá, vai, tal cidade, É muito longe, muito né? longe. E não me animei a correr os 4. Aí eu me inscrevi na caminhada. Aí eu cheguei, gosto de chegar com antecedência e fiquei vendo ali no pórtico de chegada, né? As pessoas felizes, alegres, se abraçando, aquele momento especial que a gente sabe bem que é cruzar uma linha de chegada, né? Que é um momento único. Aí eu pensei, né? Aí depois fiz a caminhada, retornei para o mesmo local, fiquei curtindo ali os últimos chegares. Eu disse, nossa, o pessoal chegando 1 hora depois que os primeiros chegarem, mas todo mundo feliz, alegre. Aí falei para mim, a partir de amanhã eu vou começar a correr. Sempre gostei de jogar basquete, a gente joga até hoje. Aí comecei, né?
corria uma quadra, caminhava, corria 2 quadras, caminhava. Aí, que nem te falei antes, né? Rolou o primeiro quilômetro, os primeiros 5 quilômetros, isso foi em outubro de 2019. Aí, em fevereiro de 2020, que foi a minha primeira corrida, que é essa medalha aqui, que foi em Guaíra, né? Eu fui nos 6 quilômetros, aí depois ainda não tinha Mas foi na porta da pandemia também, foi né? na porta, Na última, provavelmente. eu fiz a prova, acho que não deu 15 dias, começou aquelas restrições da pandemia e pararam todas as provas presenciais, né? Aí eu fiz a prova, fiquei muito feliz, fiquei em 9º lugar na categoria, só não fiquei em 10º, porque o 10º não apareceu para correr. Sim. Ué, mas para mim foi uma realização. Essa medalha foi em Guaíra. Olha a corrida Ecopark. Era uma inauguração de um loteamento lá que eles fizeram no sábado à noite. Bonita medalha, hein? Bonita medalha. É uma das mais bonitas que eu já vi. Aí bem diferente, assim, aí para mim foi muito especial por ser a prova, né? Aí depois, como você sabe, começou a pandemia e tiveram aquelas provas virtuais, né, aqueles desafios, que era para o pessoal se manter ativo. Mas aproveita então, emenda aqui e já conta aí quais as suas maiores alegrias nessa jornada aí, mesmo depois, né? Que nem a gente estava conversando anteriormente, né? Sim. Toda medalha, todo troféu são importantes porque tem uma história por trás deles até chegar a essa conquista, né? Aí essa aqui foi a minha primeira prova, a Ecopark em Guaíra, em 2023, 2023. Eu participei da meia maratona internacional de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que conquistei o 6º lugar na categoria, uma prova muito interessante. Meia maratona, já foi meia maratona já. Então, a ascensão foi bem rápida, na verdade, né? É uma prova interessante porque ela começa na cidade de Uruguaiana, que faz fronteira com a Argentina, corre alguns quilômetros lá, atravessa a ponte que divide os dois países, que é o do Rio Uruguai, corre 10 quilômetros na cidade da Argentina, lá, que é Pasto de los Libres, por toda a cidade, depois retorna a linha de chegada em Uruguaiana. Por isso que ela é uma prova muito importante. Isso aqui foi a 26ª edição, vem corredores do Uruguai, Argentina, todo o Rio Grande do Sul. É uma prova bem tradicional. Aí eu não conheço aquela região ainda. É perto do Alegrete? 140 quilômetros. Eu sou natural. É que na realidade, assim, quando eu vou visitar minha família lá... Mora lá ainda, vive lá. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Aí eu sempre procuro mais ou menos ver o calendário das provas que tem lá por perto, né? E dê para assimilar nem que seja uma ou duas, né? Aí daí dá para entender, né? Porque eu fiquei perguntando, mas vai lá em Uruguaiana correr, né? Então, de fato. Mas eu atrapalhei aí, pode continuar. Nunca deu coincidência das datas que eu vou para lá e fazer essa prova, mas dessa vez deu. Essa aqui foi a corrida 31 de julho em Santa Maria. Esse troféu que eu fiquei em 2º lugar na categoria, não tanto pela dificuldade da prova, mas pelas condições climáticas. Eu fui num sábado à tarde para Santa Maria para correr no domingo de manhã cedo. Aí, o maior calor, sabe, durante toda a semana, que chegou na madrugada, deu uma mudança de temperatura e esfriou. Eu acordei 7 horas que eu fui para a prova, vento, frio, neblina, uma garoa. Eu acho que estava 3 ou 4 graus, assim, muito, muito difícil. Eu tive que aquecer uns 15, 20 minutos para conseguir entrar naquele ritmo de prova, sabe? Nossa, frio mesmo. E você correndo com aquela neblina, aquela garoa e aquele ventão assim contra, sabe? Aí que eu acabei valorizando. E esse foi o seu primeiro troféu, ou não? Seu primeiro pódio? O primeiro eu acabei não trazendo. O primeiro pódio foi em 2022, na corrida do Sesc. Certo. Aí eu fiquei em 3º lugar, o Vilmar ficou em 2º, se não me engano, e o outro ficou em 1º. Até eles dão um medalhão grande, agora que vão dar troféu na corrida de agora. Esse aqui foi às 6 horas, outras 6 horas aqui organizada pela Corre. Eu fiz a prova de solo de 6 horas, também uma prova assim, que requeriu muito treinamento, muita preparação. Eu fiz 36 quilômetros, meu objetivo era fazer pelo menos 42. Eu não fiz porque, faltando 1 hora da prova, eu comecei a sentir uma fisgada na panturrilha que eu acabei tendo que, faltando 1 hora para terminar a prova, caminhei um pouco e acabei abandonando para não lesionar mais ainda. Lesionar mais ainda. Aí
eu não quis arriscar, né? Porque já tinha feito quase que 90% da prova, eu requeri, acabei tendo direito ao troféu Sim. também. Foi importante, foi a minha primeira ultra 6 horas que eu participei, né? Uhum. Depois acabei gostando, tomando jeito pelo estilo de corrida, que é um estilo bem diferenciado. Esse aqui foi o da Corrida da Reforma de 2023, que foi a primeira prova de 21 quilômetros, acho que foi realizada em Marechal, Sim. né? Que eu acabei participando e acabei pegando o terceiro lugar na categoria. Eu achei muito importante por ser a primeira prova de 21 quilômetros realizada em Marechal e Deus me presenteou de conseguir subir o pódio. E esse aqui, que é o mais recente, que foi agora a nossa outra 12 horas, que eu participei na categoria solo, né? Foi uma prova que requeriu muito treinamento, muita dedicação, muito empenho. Eu tenho meu treinador, o professor Ricardo, que fez Fez um plano. um de treino desde outubro do ano passado, sabe? Então foi assim, abdiquei de muita coisa, foi dedicação e graças a Deus, Deus me presenteou que eu consegui realizar esse sonho de participar de uma prova ultra 12 horas, que na realidade era para mim ter feito ano passado, mas por alguns problemas de saúde eu acabei transferindo o sonho para esse ano e consegui realizar. Esses são os mais... Agora vem a parte inacreditável que eu falei no início. O seu Rui foi submetido a uma cirurgia, eu diria assim, bastante grande, né? E vou deixar ele mesmo contar a história, mas a maioria das pessoas com um procedimento desses abandona, né, a corrida, né? E o seu Rui não só continuou, como vem com o apoio do próprio profissional, né, que fez a cirurgia, né? Hoje é patrocinador, ou seja, acredita que é possível, né? Conta para nós como foi isso. 2023 foi um ano bem difícil para mim. Eu praticamente treinei e participei de várias provas sentindo um pouco de dor, né? Essa dor era sempre no lado esquerdo, proximidade da coluna, da perna. Aí, com o passar do tempo, essa dor foi aumentando. Até a gente estava conversando a respeito daquela prova de Palotina que foi em novembro de 2023, que a gente participou junto lá. Aí eu comecei a sentir muita dor que acabava interferindo durante a corrida. Antes eu sentia antes ou depois, durante a corrida, acho que meio que entrava naquela adrenalina, aquecia e não doía. Aí eu pensei que estava na hora de parar, né? E fazer uma consulta para ver o que era esse problema. Eu, tipo assim, chegou o ponto assim que eu já tinha dificuldade de subir uma escada, de colocar um tênis, de conseguir colocar uma calça, assim, alguns movimentos já limitavam. Às vezes eu não dormia à noite, tem muita dor. Aí eu marquei uma consulta para janeiro com o Dr. Cristiano e ele mandou fazer um raio-x e foi constatado que eu tinha um desgaste no quadril. Porque tem o quadril, tem o fêmur e tem uma cartilagem que, digamos assim, que amortece, apoia, né? Dá sustentação ao fêmur. E essa cartilagem no lado esquerdo não tinha mais, então desgastou. Então já estava osso com osso. Então osso com osso vai com o movimento da perna, ia desgastando. E aí havia um encurtamento da perna si, do osso do fêmur. Aí ele disse assim que só tinha uma solução, que seria a colocação da prótese para voltar a ter uma vida normal, ter qualidade de vida, como ele se expressou. Aí a primeira coisa que, inevitável, que eu perguntei para ele, doutor, vou poder voltar a correr? Não tem como não perguntar, né? Aí ele disse, não, você tem uma grande possibilidade. Seria interessante porque você é um cara novo, não é obeso, pratica esporte há bastante tempo. Seria bom fazer uma preparação antes da cirurgia e caprichar no pós-cirúrgico. Aí a gente consultei em janeiro, marquei a cirurgia para abril do ano passado. Aí comecei a fazer um fortalecimento específico no pilates para quadril e coxa, desde fisioterapeuta, um excelente profissional. Aí em abril eu me operei. Aí depois, aí até chegou no outro dia no quarto, foi me visitar. Eu estava com a camiseta de corrida, né? Tive que ficar 2 dias no hospital para evitar o risco de trombose, que seria o crítico, seria as 48 horas depois da cirurgia. Aí ele brincou comigo,
depois vamos ter que conversar sobre um patrocínio. Eu acho que ele está me atirando, né? Eu digo, não, vamos conversar assim. Aí tive alta, fiquei, não encurtando muito, não alongando muito a história, fiquei 42 dias em casa. Eu tive aquele processo, começar do zero, tive que aprender a caminhar. Foram 3 semanas com andador, que não tinha força nenhuma nas pernas. Tive que 2 semanas tive que usar umas meias brancas, que seria antitrombose. Aí depois, com 42 dias, ele me liberou para voltar a trabalhar e começar a fisioterapia. Fiz 30 sessões de fisioterapia. Já nesses 42 dias já podia dar umas caminhadinhas assim, bem de leve, né? Além do normal, fazer alguns quilômetros e voltar a andar de moto. E com menos de 4 meses, ele liberou para fazer os primeiros trotes, fazer os primeiros treinamentos. Deu menos de 4 meses. Aí eu, como eu estava próximo do Dia dos Pais, né? No dia 11 de agosto, eu digo, não, vamos deixar para voltar no dia 11 de agosto. Eu digo, tem que ser lá em Toledo. Aquela pista é muito especial para voltar para treinar, né? Aí a gente fez uma programação em família, fomos já almoçar no cinema. Aí eu fui fazer, no final da tarde, minha esposa e minha filha foram caminhar, eu fiz 4 quilômetros. Para mim foi... Até eu mandei uma foto para você. Mas você nem sabe brincar também, já. O primeiro já foi 4 quilômetros. 4 quilômetros, com pace de 7,25. Mas bem assim de boa. Nossa, fiquei muito feliz, muito realizado, né? Aí aos pouquinhos a gente retornou. Aí na corrida da Reforma, já em outubro, eu voltei a fazer a minha primeira prova. Quantos quilômetros foi? Doutor, eu queria fazer 21. Ele disse, vai com calma. Você tem uma vida inteira pela frente para fazer, né? Fazer. Aí eu fui no 5. Fiquei muito feliz de ter participado, pelo meu desempenho. Foi acima do normal. Aí depois fiz a prova em Nova Santa Rosa. Agora em janeiro eu fui visitar minha família lá no Rio Grande. Corri em Uruguaiana, no circuito do Sesc, por a mesma cidade da minha maratona. Fiquei em 5º lugar na categoria, que lá eles premiam 5 por categoria, né? E realizei um sonho no outro domingo que era participar de uma prova na minha cidade natal, né? Eu corri a rústica de verão lá, fiquei em 3º na categoria, fiquei muito feliz também por ter participado lá. Aí depois veio a participação resolvi focar na outra 12 horas, né? Acreditando que seria capaz, e graças a Deus, como eu digo sempre, Deus me presenteou, esteve do meu lado lá, que eu consegui concluir a prova, fiz 84 quilômetros. E eu vi que chegou inteiro. Cheguei inteiro, e tinha um cara lá que dizia, vai firme que ainda tem tantas horas, vai firme que ainda falta tantas horas. E assim, o muito legal dessas provas que é uma prova diferenciada, né? Eu digo assim, é uma festa que você vai participar de uma festa de 12 horas, porque o pessoal brinca, o pessoal dança, o pessoal tá sempre te motivando. É incrível, realmente, né? Você vê assim que não tem concorrência lá, né? Todo mundo todo mundo com o mesmo objetivo de se divertir. Verdade. Seu Rui, nessa prova o senhor ficou oficialmente ultramaratonista, né? Exato. E com essa ultramaratona, agora eu pergunto, e agora, para frente, inteirão de novo, né? Qual é o maior sonho desse atleta corredor aí para o futuro? Todo mundo tem ainda um grande sonho. Eu tenho alguns que seria participar de uma maratona. Já fiz mais de 42, mas não era uma maratona. Gostaria de participar de uma maratona. Como todo bom corredor, participar de uma São Silvestre. Vamos lá, ainda tá para esse ano a edição número 100. Imagina, mais especial, né? E participar das 24 horas de Toledo. Solo 24 horas. Isso é um projeto a longo prazo que exige muito treinamento, muito esforço. Por isso que eu te admiro tanto, porque, confesso, nem nas 12 eu não tenho coragem de ir. Agora você fala em 24. Quem sabe o ano que vem, no futuro próximo, sabe? Eu não tenho pressa, sabe? Eu passei por uma situação muito difícil, assim, que não é fácil, sabe? Teve o apoio da família, você depender dos outros para tudo no início, assim, você caminhar com andador, será que eu vou conseguir voltar a caminhar
Nessa hora a gente dá valor nas coisas pequenas, né? Sim, com toda certeza, sabe? Um gesto, sabe? Já é uma bênção de Deus, cada evolução. E graças a Deus eu consegui, sabe, passar por tudo isso e fazer as coisas que eu mais gosto, que entre elas é correr, né? Que eu não me imaginava assim parar de correr. Porque é uma coisa que me faz muito bem, eu fiz grandes amizades como você, como tantos outros. E a gente une, né, o lazer, a amizade, o prazer de fazer aquilo que gosta. Que show! Então, mais uma história de superação que a gente traz aqui para o canal, que é muito importante para quem está aí em casa pensando que não tem mais jeito para a vida dele, né? Muitas pessoas se entregam, né, quando dá uma lesão, um problema desses, e o seu Rui foi lá, não, tem jeito, vamos lá, tá aí. E não é coisa pequena não, viu? Essa prótese é uma cirurgia de alto risco. De alto risco e grande, é uma grande intervenção, né? Exato, e tem um processo de preparação muito grande, antes, depois, sabe? E o principal é querer, sabe? Eu acredito, assim, que o que me ajudou muito, assim, é acreditar que tudo ia dar certo, porque qualquer procedimento cirúrgico tem risco, sabe? Você andar na rua, você está se arriscando a acontecer alguma coisa. Levantar da cama já é um risco, né? Já é um risco. Aí eu digo, não, eu vou fazer, vai dar tudo certo. Vou voltar. Que show, muito bom, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. E não vamos embora, né? Antes de deixar uma mensagem aí para nossos amigos do canal. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse programa que cada vez está se expandindo mais, a gente está muito contente. Eu digo para as pessoas assim que acredite, sabe, hoje em dia na vida tudo tem uma solução, sabe, para quase tudo, digamos assim. Muita gente tem restrição, tem receio de fazer alguma coisa que nem parecido com o problema que eu tive, mas você tem que acreditar, se tem um recurso, se tem uma solução, tem que correr atrás, sabe? Não ter medo, acreditar, botar nas mãos de Deus que vai dar certo, que se é para melhorar, a gente tem que fazer, tem que acreditar e seguir em frente. Eu, de momento algum, eu tive algum medo, algum receio, sabe? Eu fui muito confiante para a cirurgia, estava nas mãos de dois ótimos profissionais, que eram o doutor Cristiano e o doutor Juliano, que entreguei nas mãos deles, porque para mim, na área, a gente tem muitas boas referências a respeito deles e não deu outra, sabe? É voltar a ter qualidade de vida, voltar a ser feliz, voltar a fazer o que gosta. E nós jovens, né? Temos muitos ainda pela frente para aproveitar a vida. Não passou despercebido quando o seu Rui falou antes. É bom como a gente se sente, né? Que o médico falou, você ainda é novo, né? Com certeza, porque a maioria desses casos tem pessoas mais velhas, né? Sim, então, sim. Ele usa essa referência. A recuperação é mais difícil. Com toda certeza. Amigos, obrigado por o tempo que vocês dispensaram conosco. Dá um voto de confiança na gente. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal, é tão fácil. Se não sabe, me chama, a gente ensina você aí. Mas vai lá, se inscreve, deixa um joinha aí para o seu Rui também. Né? Vamos lá, apoia, curta, compartilha com seus amigos, né? E faz esse nosso canal chegar cada vez mais longe. Graças a Deus estamos indo muito bem. Já passamos dos 500 inscritos agora, nossas visualizações estão crescendo. Então, sinal que nós estamos no caminho certo. E não se esqueçam que fazer uma volta ao mundo é um passo de cada vez. É verdade. Então, estamos aí, gente. Venha contar a sua história também, se você corre muito ou se você corre pouco. O importante é que você se supera a cada dia e a gente vai ter uma alegria muito grande de contar a tua história também, tá bom? Seu Rui, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tamo junto. Deus abençoe a sua trajetória. Nos vemos no sábado. No sábado, com certeza. Quem sabe não pode. Deus abençoe. Amém.